Olá, turminha! Vamos seguindo com a nossa aula de matemática? É isso aí, vamos continuar falando de multiplicação e divisão. E é claro que como a gente já estudou adição e subtração, de vez em quando nós também vamos recorrer a esses dois tipos de operação também para nos ajudar na execução das atividades. Página 105, livro de atividades. Tá? Vamos seguindo aqui neste livro da bolinha roxa. Olha só, vou mostrar para vocês uma coisa que eu costumo fazer com frequência, que eu acho que é muito interessante. A tia Tati costuma fazer marcações com marca-texto das informações mais importantes quando eu estou fazendo uma atividade. Isso me auxilia muito a raciocinar como eu devo proceder no exercício. Vamos lá, 7. Luiz é motorista de um ônibus que leva 24 passageiros por viagem. Então, vamos lá, já tem o Luiz, que é o motorista, nosso personagem. Ele é motorista, né, de ônibus e ele leva 24 passageiros em uma viagem. Então, vamos lá. Tem a primeira informação, 24 passageiros. Esse ônibus faz 9 viagens por turno. O que é turno mesmo? Turno da manhã, turno da tarde, turno da noite, né? Vamos lá, 9. Aliás, cada empresa adota o seu turno, tá? Geralmente os turnos são assim, da manhã, da tarde e da noite. Então vamos lá, ele faz 9 viagens. Nove viagens por turno. Então, se ele tem o turno da manhã, da tarde e da noite, cada um desses horários ele faz 9 viagens. Na empresa há 3 turnos de trabalho por dia. Então, ó, tá falando que tem 3 turnos. Se eu tenho 3 turnos de trabalho nessa empresa, então eu posso ter o turno da manhã, da tarde e da noite, né? Vamos lá para a primeira perguntinha. Ao final do dia, quantos passageiros podem ter viajado nesse ônibus? E aí, vamos pensar? Se eu tenho um único ônibus que o Luiz está dirigindo, ele faz 9 viagens por dia, aliás, por turno, né? Tem 3 turnos. Então, vamos lá. Ó. De viagem, eu tenho essa e essa informação aqui. Né? Então, eu tenho 9 viagens vezes 3. Eu vou descobrir aqui a quantidade de viagens que ele faz. Depois que eu descobrir a quantidade de viagens, aí eu vou pegar essa quantidade de viagens, né? E aí eu vou multiplicar pela quantidade de passageiros. Ou eu posso pegar o passageiro e multiplicar pela quantidade de viagem, não vai alterar o valor. Então, eu posso pegar ele vezes a quantidade de passageiros que eu tenho em cada uma dessas viagens dele. E aí, eu vou descobrir a quantidade de passageiros que o Luiz consegue transportar todos os dias sentados. Ok? Se houver dúvida, você pode perguntar para a tia Tati no WhatsApp, que eu terei o maior prazer em lhe ajudar com a atividade dando outra explicação. Letra B. Essa empresa funciona todos os dias da semana. Isso quer dizer então que ela trabalha. Lá tem turno. Segunda, terça, quarta, quinta, sexta, sábado e domingo. Então, ó, segunda, terça, quarta, quinta, sexta, sábado e domingo. Então, todos os dias da semana ela funciona. Quantos passageiros esse ônibus transporta durante uma semana? Num dia eu sei que ele transporta essa quantidade que está aqui, ó. Se eu sei que ele transporta essa quantidade num dia, e 7 dias? Vou ter que multiplicar também para descobrir, né? Então, na letra B, eu vou pegar esta quantidadezinha aqui, ó. Vou colocar ela e vou multiplicar por 7. Para mim descobrir a quantidade
aí de pessoas, né, de passageiros que ele transporta durante a semana toda nessa empresa, tá bom? Número 8. O número que aparece na catraca, tem aí uma catraca, no meio desse desenho aí da catraca, tem um número. Observe o número que está aí. Página 105. Essa catraca está indicando a quantidade de pessoas que entrou nesse jardim zoológico na manhã de hoje. Então, como a gente tem uma historinha, a gente precisa imaginar ela. Hoje de manhã entrou 720 pessoas aí, que é o que estava dizendo na catraca. O ingresso, cada pessoa dessa que entrou pagou R$4 no ingresso. Qual foi o total pago por essas pessoas? Então, quanto de dinheiro que entrou no caixa desse zoológico? Se eu tenho 720 pessoas que entrou, cada uma delas pagou R$4, eu vou dividir por 4? Ou eu vou ter que multiplicar por 4? Ah, tia, multiplicar, porque vai aumentar a quantidade aí de dinheiro, né? Então, vou multiplicar e descobrir. Esse é o exercício número 8. Página 106. Página 106. Joana, a nossa personagem, está economizando sua mesada desde o começo do ano. Já conseguiu juntar 7 moedas de R$1, 3 moedas de R$2 e 2 notas de R$5. Qual a quantia que ela já tem? Eu quero que vocês apliquem aqui a multiplicação. Então, você vai pegar a quantidadezinha de moeda dela, vezes R$1. Depois, a quantidade de notas de R$2. Depois, a quantidade de notas de R$5. E aí, você vai descobrir esses valores, e aí você vai... Descobriu esses valores aqui, você vai fazer uma conta de mais. Esse, mais esse, mais esse, vai descobrir qual o total da quantidade que ela já tem guardada, que a Joana tem guardado. Tem guardado aí. Agora vamos para o número 10. Em uma fábrica, há 840 lápis para embalar. Vou mostrar o meu livro para vocês verem como que eu grifo as informações, né? Para que vocês também comecem a grifar as informações para ajudar na hora de fazer um exercício. Vejam que eu grifei de rosinha aqui. Então, tem 840 lápis para embalar. Essa é a quantidade total de lápis que eu tenho. Em caixas com 8. Então, vou pegar essa quantidade de lápis e eu vou colocar em várias caixinhas, cada caixinha vai ter 8 lápis. Também tenho 648 lápis para embalar, só que esse é em caixinhas com 6 lápis cada um, com 6 unidades. Olha a pergunta, vamos para a pergunta para saber a conta que eu devo fazer. Quantas caixas de cada tipo serão? Quantas caixas desse e quantas caixas desse? Se esse aqui eu vou ter que dividir por 8, né, que é a quantidade de lápis que vai ter em cada um, eu vou descobrir aqui a quantidade de caixa que eu vou conseguir fazer com esses lápis. E esse aqui, lembra que a embalagem é com 6? Então, eu vou descobrir a quantidade de caixas também que eu consigo fazer com esses lápis aqui. Quantidade de caixas com 6. É isso que a pergunta me disse aí. Quantas caixas de cada tipo serão feitas? Quantas caixas de 8 lápis e quantas caixas de 6 lápis? Faça as duas continhas no exercício e responda o total também das quantidades, tá? Aí depois você soma esse mais esse e fala para mim a quantidade total de caixas que vai dar. Número 11. Na divisão,
Na divisão abaixo, indique o dividendo, o divisor, o quociente e o resto. Na última aula de matemática, a tia Tati mostrou para vocês aqui, ó, numa divisão, que aqui fica o dividendo, aqui embaixo tá o resto, né? Se esse é o dividendo, esse aqui é o meu divisor. E aqui o resultado que eu encontro, ele se chama de quociente. Coloque as informações nesse exercício número 11 e vamos partir para a página 107. Na página 107, ele pede resolva as operações e complete as frases em cada ele. Então, você vai resolver o exercício que está pedindo e aí ele está te perguntando o dividendo. Qual que é o valor do dividendo? O valor do divisor, o valor do quociente e o valor do resto. Aí você vai colocar o valor do dividendo, o valor do divisor, do quociente e do resto nas frasezinhas que estão aí ao lado. Certo? Também está bem fácil esse exercício. Vamos virando para a última página, que é a 108, correto. Afonso, vamos lá, exercício número 13, a última página. Afonso tem um rolo com 992 metros. Então, olha lá, grifa aí. Quantos metros tem esse rolo dele? 992 metros. É um rolo de corda. Então, vamos lá. Então, é um rolo de corda com 992 metros. E quer cortá-lo em pedaços com 5 metros. Então, eu tenho esse rolo de corda e ele quer cortar em pedaços. Ele vai pegar esse rolo e vai começar a cortar com pedaços de 5 metros. Sem que sobrem pedaços menores. Isso será possível? Será que se ele cortar de 5 em 5 metros, ele consegue sem sobrar nenhum pedacinho? É possível isso? Justifique sua resposta com cálculo. Então, vamos lá. O que ele vai fazer, o Afonso? Ele não vai dividir em pedacinhos de 5 metros? Se ele vai dividir, opa, já matamos a charada. Então, eu vou pegar 992 e eu vou dividir por 5. Se aqui embaixo o meu resto for 0, quer dizer que ok, vai dar certinho para ele dividir esse rolo em pedacinhos de 5 metros. Mas se aqui embaixo tiver algum outro número que não seja o 0, quer dizer que não vai dar para fazer certinho pedacinhos de 5 metros. Vai ter uma sobrinha aqui. Vai ficar um pedacinho com um pedaço menor que 5 metros. Ok? Até mesmo porque o nosso resto, ele não pode ser maior que o nosso divisor. Ele sempre vai ser menor que o nosso divisor. É porque não teve mais como resolver. 14. Complete cada sentença matemática com o sinal da operação que a torna correta. Então, aqui você vai poder usar divisão ou multiplicação. Você pode fazer essas continhas em um papel ou no seu caderno de matemática para descobrir aí se a continha da letra A é divisão ou é multiplicação. Letra B é divisão ou é multiplicação? Lembra que quando eu multiplico, aumenta. Quando eu estou dividindo, vão ficar pedaços em menores quantidades. Número 15. Substitua o coraçãozinho pelo número que falta em cada operação. Então, aí está faltando um número. Se está faltando um número, você vai ter que pensar, calcular aí para poder descobrir quem é esse número que está faltando. Na letra A, o número que está faltando é um único número. Na letra B, é um único número também. Na letra C é um único número, letra D é um único número. Porém, cada um deles é um número diferente. Você precisa fazer as continhas, pensar para poder descobrir qual é esse número que vai nesse coraçãozinho. Terminamos nossas atividades de matemática por hoje. Até a próxima!